Pessoal, professor Anderson aqui novamente, e como prometido, a gente vai ver uma segunda resolução para a primeira questão da lista. Bem, essa resolução alguns alunos apresentaram e até fizeram alguns questionamentos que são válidos, tá? Mas eu vou explicar isso melhor no final. Mas o pensamento é basicamente o seguinte: veja bem, a primeira hipótese é que f aplicado em 3 é igual a 6. E 6 podemos entender como 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 igual a 6. E se f de 4 é igual a 8, a gente pode entender que 8 é igual a 2 vezes 4. Ou seja, aqui a gente já consegue perceber uma relação que o valor que a função nos dá é sempre 2 vezes o valor que você está aplicando nela. Então, se você aplica em 3, vai dar 6, porque é 2 vezes 3. Se aplica em 4, vai dar 8, que é 2 vezes 4. 2 vezes 4. Então, a gente conclui logo que, querendo saber o que é a função aplicada em 10, basta eu saber que 10 multiplicado por 2 é igual a 20. Então, a minha função aplicada em 10 é 20. E você vê facilmente que é a mesma resposta que a gente tinha chegado anteriormente. Mas então, o que acontece? Quebramos a matrix, né, descobrimos a falha no sistema. Pessoal, na verdade não tem nada disso, tá? Né, alguns podem até pensar, poxa, o professor está dificultando nossa vida, porque a resolução pode ser bem mais simples. Acontece, pessoal, que nem tudo são flores na vida. Tá? Essa resolução está em parte certa. Por que ela funciona nesse caso? Por causa dessa hipótese aqui. Ó. Quando ele fala que é uma função que tem uma lei de formação que seja uma equação que define uma reta, ele está falando que é uma função de primeiro grau. E se é uma função de primeiro grau, ele tem um comportamento linear. Ou seja, a taxa de variação dessa função é constante. Ela não muda para nenhum valor do seu domínio. Então, por isso que esse raciocínio funciona. Um outro raciocínio, ou melhor, um outro argumento que justifica essa, além da taxa de variação ser constante, é que os valores que essa função nos entrega, ou seja, o conjunto imagem, eles são números linearmente dependentes. Então, por isso que isso aqui sempre vai acontecer. Porém, existem casos, e faço uma ressalva de que em outras provas, sem ser as do colégio, e até quando você vai analisar situações da vida real. Nunca vai ser linear. Muito difícil. São pouquíssimos os casos em que as funções têm uma taxa de variação constante ou seus dados são linearmente dependentes. Na verdade, acontece sempre o contrário. E agora a gente vai ver um contra-exemplo de que se você usasse esse raciocínio aqui, né, de forma deliberada, sem usar a hipótese de que é uma função do primeiro grau, que isso iria chegar a resultados completamente errados, né? Você iria cometer equívocos trágicos aí. Então, um contra-exemplo da vida de vocês, que vocês podem ver empiricamente, é o seguinte: a gente sabe que a perca ou até mesmo o ganho de massa corporal não é algo linear. O que significa? Se você começou, suponha que você esteja numa vida sedentária e começou a se exercitar, né, há uma semana. Nos primeiros meses, nos primeiros dias, aliás, dessa atividade, você vai notar uma perca muito acentuada de peso, né, que é uma mudança de estado ali que você estava mais sedentário para uma parte mais ativa. Então, sua perca de peso é muito maior. Porém, seu corpo tem uma qualidade que ele vai se adaptando, né, a essa nova rotina de exercícios, essas novas atividades. E quando o seu corpo consegue se adaptar, a perca de peso começa a ser menor. Ou seja, se no começo você fazia determinada quantidade de exercício e perdia muita massa, quando o seu corpo começa a adaptar, aquela quantidade de exercício não vai fazer você perder a mesma quantidade de massa que anteriormente. Então, o gráfico que descreve a perca de massa é parecido com uma curva, né? Se fosse linear, seria uma reta. Então, mas olha só, considerando isso, considerando esse gráfico aqui, que foi retirada de uma análise aí
de peso, de perca de massa, na verdade, de determinada pessoa. Suponha que em cima desse contra-exemplo a gente faça o seguinte pensamento. Bem, o que é F aplicada em 3? Lembrando aqui que o gráfico está nos dando peso em função do tempo, ou seja, das semanas de que foi feito os exercícios. Então, se eu estou olhando o F de 3, eu estou olhando o quê? O valor 3, que significaria a terceira semana. Então, se na terceira semana, essa pessoa que está sendo analisada aqui perdeu 90 quilos, e sabendo que na quarta semana ela perdeu 80 quilos, a gente já vê que de uma semana para outra, né, ela perdeu 10 quilos. Se a gente usa o mesmo pensamento aqui da questão anterior, né, essa questão aqui, sem tomar o cuidado de que a função é uma função do primeiro grau, né, só aplicando deliberadamente essa resolução aqui, olha só o que vai acontecer. Aqui a gente concluiu que, com o passar de uma semana, se perde 10 quilos. Suponha que eu quero saber, na 10ª semana, quantos quilos que essa pessoa vai ter perdido. Novamente, aplicando esse raciocínio equivocado aqui, a gente vai pensar o seguinte. Bem, se na quarta semana a pessoa estava com 80 quilos, então de 4 semanas para 10 só vão faltar 6 semanas. Então a gente tem que saber quantos quilos ela perdeu a cada semana dessas 6 semanas. Bem, se ela perde 10 quilos por semana e se passaram 6 semanas, então vão ser 6 vezes 10. Ou seja, se ela estava começando de 80, então fica 80 menos 6 vezes 10, que é 60, e fica resultando 20 quilogramas. Obviamente, você já percebe que tem algo errado aqui. Por quê? Primeiro, uma pessoa com 20 quilos, uma pessoa que estava partindo de 80 quilos, isso é uma situação irreal. E se você olha no gráfico aqui também, né? Olha aqui na 10ª semana. Ela está bem acima aqui dos 60 quilos, né? E não é 20 quilos. Então, esse aqui é um contra-exemplo de que esse raciocínio aqui usado de forma deliberada não vai funcionar sempre. Porque esse raciocínio exige que, primeiro argumento, que a função seja uma função de primeiro grau, e, portanto, sua taxa de variação é constante. Ou você pode argumentar o seguinte, que é uma função de primeiro grau e o conjunto imagem são linearmente dependentes. Acontece que esse argumento, por que eu só passei essa resolução como exemplo para vocês verem o que pode acontecer? Porque taxa de variação de uma função, ou valores linearmente independentes, ou valores linearmente dependentes, são conteúdos que vocês vão ver no futuro. Então, vocês ainda não têm uma base um pouco mais robusta para usar esses argumentos de forma perfeita, assim por dizer. Mas, o que eu quero dizer é que está errado? Não. Ele funciona porque é uma função de primeiro grau, né? Mas você vai ter que usar outros argumentos aqui por trás para comprovar isso aqui. E o ponto principal é que, se você acostuma a usar esse raciocínio aqui de forma deliberada, você vai começar a cometer equívocos em outras questões, uma vez que a maioria dos exemplos que se tem são de funções que não têm um comportamento linear, e sim de uma curva. Voltando para o nosso exemplo, o que o professor poderia fazer na prova que esse aluno hipotético, que estaria supostamente com esse pensamento de resolver daquela forma, sem levar em conta qual função se trata, iria funcionar? Olha só, a nossa primeira questão era essa. Se eu fizer a seguinte mudança, eu vou mudar apenas uma das hipóteses aqui. A primeira hipótese era que era uma função de primeiro grau, ou seja, né, a lei de formação é a equação que define uma reta, e eu só vou substituir isso pela hipótese de que a função é uma função quadrática. Tá vendo? Não, né, a priori não mudei nada demais aqui, né? Troquei só um dado. Então, a gente vai considerar uma função quadrática e a gente quer saber que, olha, se essa função em 3 vale 6 e f de 4 vale 8, qual é a função em 10? Novamente, perceba. Se você usasse aquele raciocínio anterior, você chegaria no valor 20. Mas usando o raciocínio adequado,
a gente vai chegar no seguinte, a gente processa assim. O processo é completamente análogo, tá bom? Então, se é uma função quadrática, a lei de formação dela já não respeita mais essa equação aqui. Ela vai começar a respeitar uma equação quadrática. Olha só, tanto que os valores aqui vão se comportar de uma forma bem diferente. Como você deve saber, aqui a gente tem o gráfico de uma reta e aqui é o gráfico de uma parábola. Então, olha só, seguindo completamente análogo, tá? Não vai mudar nada. Vai mudar uma coisinha ou outra, que é o seguinte fato de que as possíveis equações que satisfazem essas hipóteses aqui não são únicas. Olha só que interessante. Mas existe pelo menos uma. E pelo menos uma você pode chegar nesse dado aqui. Quando A é igual a 1, o nosso B é igual a menos 5 e o C é igual a 12. Novamente, por que eu não vou fazer esse cálculo? Porque é muito demorado. Não é demorado, mas para esse vídeo ficaria demorado. E vocês conseguem fazer de forma completamente análoga ao anterior. Então, mas a gente pode verificar que ela satisfaz as nossas hipóteses aí, a primeira hipótese. Né? Se você calcula essa função aqui no valor 3, você vai chegar no valor 6. E se você calcula ela no valor 4, você também vai chegar que f de 4 é igual a 8. Então, satisfeitos as duas hipóteses, a gente pode calcular a função no ponto 10. Uma vez que a gente está definida a lei de formação que define aquela função, a gente basta substituir o x por 10 nessa equação. E quando você substitui isso aí, e fazendo as operações, né, 10 ao quadrado menos 5 vezes 10 mais 12, você vai chegar no resultado 62. E se você comparar que 62 é diferente de 20, você vê que se eu tivesse colocado, ou em outra prova que você estivesse fazendo, se você tivesse usado o raciocínio de deliberadamente vir cá e usar aqui o resultado aqui é sempre duas vezes quem eu estou colocando aqui dentro, você iria chegar no resultado 20, quanto na realidade a resposta correta seria 62. Pessoal, com esse exemplo aqui, eu não quero desmotivar você a procurar outras resoluções. É apenas uma observação de que existem outras resoluções, só que cada resolução tem que ter o devido cuidado para se aplicar ela. Em alguns casos, você aplicando, você pode acertar por acidente, mas em outros casos, se você aplicar, você vai estar cometendo um equívoco. Então, para usar aquela lá, você vai ter que usar dados que nós não estudamos ainda, por isso eu não oriento fazer. E por isso que você tem que fazer aquela resolução um pouquinho mais demorada. Porém, à medida que vocês forem estudando e aprendendo novos conceitos, vocês vão conseguir diferentes ferramentas para resolver um mesmo exercício, tá? Então, por enquanto, tente entender que essa é só a primeira ferramenta que a gente está tendo aí para analisar um problema. No futuro, vocês vão aprender mais e depois, no fim, vocês terão capacitados para olhar um problema e decidir qual estratégia adotar.